This is dark, and it has huge mass, and it's small. That's 3 smoking guns right there. Right. Implicating a supermassive black hole. Neil deGrasse Tyson acaba de sacudir o mundo da astrofísica com uma revelação magnífica. Nosso próprio buraco negro central é superado em massa pelo colosso que habita o coração da galáxia de Andrômeda, nossa vizinha mais próxima e majestosa. Durante décadas, os cientistas têm mergulhado nos abismos negros do espaço, buscando desvendar os mistérios desses gigantes gravitacionais. Mas agora, descobertas fantásticas nos ensinaram o que há dentro de um buraco negro, e isso revoluciona nossas próprias leis da física. Essas descobertas não apenas desafiam nossa compreensão atual do universo, mas também revelam muito sobre a dinâmica de galáxias, como a nossa própria Via Láctea, e sobre as leis que regem o cosmos. Dê o like, ative o sininho para receber notificações, se inscreva e sente-se que até o final do vídeo você entenderá tudo o que foi descoberto e o que realmente há dentro de um buraco negro. Mas primeiro vamos entender corretamente o conceito de buraco negro. Buracos negros são implacáveis engolidores de matéria e luz. Essas entidades estelares são tão densas e possuem um campo gravitacional tão intenso que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar de sua força de atração uma vez que ultrapassa o horizonte de eventos, que é a fronteira invisível ao redor de um buraco negro. O conceito de buracos negros foi inicialmente proposto no século XVIII, mas só ganhou robustez teórica com Albert Einstein, através de sua teoria da relatividade geral, em 1915. Esta teoria revolucionou nossa compreensão da gravidade como uma curvatura do espaço-tempo causada pela massa e energia de um objeto. As equações de Einstein previram, sob condições extremas, a formação de uma singularidade, onde as densidades se tornam infinitas. Mas não é apenas o mistério sobre seu funcionamento que afeta a comunidade científica até hoje. A verdade é que a formação de um buraco negro é um dos espetáculos mais fascinantes e extremos do cosmos, delineando o destino final das estrelas mais massivas do universo. Este fenômeno não apenas delimita a inevitabilidade da morte estelar, mas também celebra o nascimento de uma das estruturas mais magníficas da astrofísica. Inicialmente, o núcleo de uma estrela massiva brilha fervorosamente, sustentado pela fusão nuclear que converte hidrogênio em hélio. À medida que o combustível nuclear se esgota, a estrela passa a fundir elementos cada vez mais pesados em seu núcleo, um caldeirão cósmico que vai do hélio ao carbono e eventualmente ao ferro. O ferro, contudo, marca um ponto de não retorno, pois sua fusão não libera energia suficiente para sustentar a estrela contra sua própria gravidade. Com a fusão nuclear esgotada, o núcleo da estrela sucumbe ao próprio peso, desencadeando um colapso gravitacional dramático. Esse colapso é tanto rápido quanto devastador, elevando a densidade e a temperatura a níveis inimagináveis. O resultado é uma explosão cataclísmica conhecida como supernova, que lança as camadas externas da estrela ao espaço enquanto o núcleo implode. E há mais, se o remanescente desse núcleo possui massa suficiente, tipicamente mais de 3 vezes a massa do Sol, nem a pressão dos nêutrons consegue resistir à gravidade. O resultado é um colapso contínuo até que todo o material seja comprimido em um ponto infinitamente denso, a singularidade, cercado por uma fronteira da qual nem a luz pode escapar, algo conhecido como o horizonte de eventos. Não é apenas o nome que é incrível, este fenômeno é de onde nasce o buraco negro, um objeto de densidade infinita e gravidade extrema que desafia as leis da física como as conhecemos. E a pergunta que sempre ficou é: o que acontece com a informação que cai dentro de um buraco negro? Após sua formação, o buraco negro pode continuar a crescer, alimentando-se de matéria estelar e potencialmente fundindo-se com outros buracos negros. Você sabia que este processo pode culminar na formação de buracos negros supermassivos, que se acredita serem o coração pulsante das galáxias, incluindo a nossa própria Via Láctea? Este processo, desde a morte de uma estrela até o nascimento de um buraco negro, é mais do que um mero fim. É uma transformação, um renascimento em uma nova forma de existência astronômica, testemunhando a capacidade inerente do universo de reciclar e remodelar sua matéria em uma escala cósmica. A magnitude dos buracos negros não apenas no mistério de sua natureza, física, funcionamento e, claro, no que reside dentro deles, mas também em seu papel crítico na dinâmica cósmica. Eles são fundamentais para o estudo da física de partículas, gravidade quântica e a evolução galáctica. A detecção de ondas gravitacionais, previstas por Einstein e confirmadas um século depois, veio principalmente através da colisão de buracos negros, fornecendo novas perspectivas sobre estes enigmáticos objetos. Lembra quando falamos sobre a singularidade?
Para deixar bem explicado, singularidade, em um contexto astrofísico, refere-se a um ponto no espaço-tempo onde as leis convencionais da física deixam de ser aplicáveis devido a condições extremas, como densidade infinita e gravidade imensa. Esses pontos geralmente são associados a buracos negros, onde teoricamente a massa é comprimida em um espaço infinitesimalmente pequeno, criando uma gravidade tão forte que nem a luz pode escapar. Singularidades também são discutidas em relação ao Big Bang, o momento que marca a origem do universo, onde as condições de densidade infinita e temperatura extremamente alta supostamente existiram. Pois bem, quando estudamos a singularidade do Big Bang, um desafio fundamental surge. De acordo com a teoria, o universo teve origem a partir de um estado extremamente quente e denso, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. Mas à medida que voltamos no tempo em direção a este estado inicial, as equações da relatividade geral, que governam o comportamento da gravidade, se desintegram. Essa desintegração implica que nossa compreensão atual da física não pode descrever completamente as condições no momento do Big Bang. Resolver esse problema requer uma teoria que combine a relatividade geral com os princípios da mecânica quântica. Veja, os buracos negros contêm singularidades em seus núcleos. São regiões onde a atração gravitacional se torna infinitamente forte e o espaço-tempo é altamente curvado. De acordo com a relatividade geral, a matéria e a energia que caem em um buraco negro atingem sua singularidade e se tornam infinitamente comprimidas. Este conceito também está além de nossos conceitos de física. Adicionando ao problema aqui, o desafio das singularidades motivou os cientistas a buscar uma teoria da gravidade quântica que visa unificar os princípios da relatividade geral e da mecânica quântica de uma vez por todas. Há uma resposta absolutamente chocante sobre isto, mas nós chegaremos lá. Existem 3 tipos de buracos negros, talvez você não saiba disto, mas eles possuem diferenças fundamentais. Para falar sobre estes 3 tipos, precisamos começar pelos buracos negros de massa intermediária. Embora a gama exata de massas para buracos negros de massa intermediária ainda seja objeto de pesquisa e necessite de refinamento, acredita-se que esses buracos negros possuam massas que variam de milhares a dezenas de milhares de vezes a massa do Sol, tornando-os significativamente mais densos que os buracos negros estelares. Os processos de formação desses buracos negros intermediários ainda não são completamente compreendidos, e 2 cenários principais estão sob investigação. O primeiro cenário sugere que eles se formam pela fusão de múltiplos buracos negros estelares em regiões densamente povoadas por estrelas massivas, como aglomerados globulares ou núcleos galácticos. A interação entre as estrelas pode resultar em sistemas binários que, com o tempo, podem fundir-se devido a interações gravitacionais, levando eventualmente à criação de um buraco negro de massa intermediária. O segundo cenário propõe que esses buracos negros se formem através do colapso direto de nuvens de gás massivas durante as fases iniciais do universo. Estas nuvens, densas em matéria primordial, podem colapsar gravitacionalmente de forma rápida, formando um buraco negro intermediário em vez de uma estrela. Esse processo pode ter sido mais prevalente nas primeiras fases de formação galáctica, quando as concentrações de gás eram mais abundantes, explicando a maior prevalência atual de buracos negros estelares. Uma característica notável dos buracos negros de massa intermediária é que são extremamente difíceis de detectar devido à sua natureza enigmática e à sua raridade. No entanto, sua existência tem sido inferida indiretamente por meio do estudo da dinâmica de estrelas e gases próximos a esses objetos enigmáticos. Além disso, observações recentes forneceram algumas evidências da existência desses buracos negros nos núcleos galácticos, sugerindo que eles podem não ser tão raros quanto se pensava anteriormente. Agora, os buracos negros supermassivos são ainda mais incríveis. Os buracos negros supermassivos são verdadeiros gigantes entre os membros da família dos buracos negros, com massas que oscilam entre milhões e bilhões de vezes a massa do Sol. Sim, você não ouviu errado. Essas entidades colossais dominam as regiões centrais da maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. Eles desempenham um papel crucial, exercendo uma influência gravitacional significativa sobre seus arredores galácticos e impactando profundamente a evolução das galáxias. A formação dos buracos negros supermassivos é um tópico fervilhante de pesquisa e permanece parcialmente misteriosa, embora diversas teorias tenham sido propostas para explicar suas origens. Uma das hipóteses mais aceitas sugere que os buracos negros supermassivos surgem a partir de buracos negros menores através de um processo conhecido como acreção. Neste modelo, matéria variada, incluindo gás, poeira e estrelas,
acumula-se ao redor de um buraco negro inicial, formando um disco giratório denominado disco de acreção. A intensa força gravitacional do buraco negro atrai o material deste disco, fazendo com que ele suga para dentro e gradualmente se incorpore ao buraco negro ao longo de eras cósmicas. Esse contínuo acréscimo de matéria permite que o buraco negro alcance dimensões supermassivas. Durante o processo de acreção, quantidades impressionantes de energia potencial gravitacional são liberadas à medida que a matéria é consumida pelo buraco negro. Esta energia é a responsável por alimentar alguns dos fenômenos mais luminosos e enérgicos observados no universo. Agora, há também os buracos negros carregados, conhecidos na física como buracos negros de Reissner-Nordström. Não se assuste com o nome, eles são basicamente fenômenos cósmicos que unem a gravidade intensa à eletricidade e magnetismo. Eles não só deformam o espaço-tempo, mas também criam complexos campos eletromagnéticos ao seu redor, afetando partículas carregadas de maneiras distintas dos seus equivalentes nêutrons. Esses buracos negros possuem um horizonte de eventos, a fronteira da qual nem a luz pode escapar. No entanto, a carga elétrica que possuem altera significativamente esta fronteira, introduzindo um jogo dinâmico de atração gravitacional e repulsão eletromagnética. Em casos extremos, a carga pode até repelir matéria antes que ela alcance o horizonte de eventos. No coração de um buraco negro carregado tem uma singularidade, que, como falamos, é onde as leis da física convencionais colapsam e os valores de densidade e campo elétrico teoricamente atingem o infinito. Esta região desafia nossa compreensão das interações fundamentais e destaca a importância desses objetos no desenvolvimento de uma teoria unificada da gravidade quântica. E como nós descobrimos o que há dentro de um buraco e por que Neil deGrasse Tyson sacudiu o mundo da astronomia com suas revelações? O Very Large Telescope, VLT, situado no Observatório do Paranal, no Chile, dispõe de 4 telescópios individuais, cada um com um espelho de 8,2 metros. Equipado com instrumentos de ponta como o espectrógrafo de campo integral infravermelho próximo e o explorador espectroscópico multiunitário, o VLT aprimora a investigação dos buracos negros em diferentes espectros. Essas ferramentas possibilitam análises detalhadas sobre a dinâmica e composição dos buracos negros através de imagens e espectroscopias de alta resolução. Além disso, o Telescópio do Horizonte de Eventos, EHT, é uma rede global de radiotelescópios que operam sincronizados, simulando um telescópio virtual do tamanho da Terra. Essa configuração permite ao EHT capturar imagens incrivelmente detalhadas de buracos negros, como fez em 2019 ao produzir a primeira imagem direta do horizonte de eventos do buraco negro no centro da galáxia M87, provando visualmente a existência desses fenômenos cósmicos. A rede VLT também inclui o Gravity, um interferômetro que combina a luz de 4 telescópios para alcançar uma resolução angular excepcionalmente alta, focalizando na área próxima aos buracos negros. Adicionalmente, o Extremely Large Telescope, ELT, ainda em construção e com um espelho primário de 39 metros, promete revolucionar o estudo de buracos negros e outros fenômenos astronômicos ao oferecer imagens extraordinariamente nítidas, graças aos seus avançados sistemas de óptica adaptativa. No entanto, os mistérios que envolvem o mecanismo interno dos buracos negros continuam a intrigar os cientistas. Neil deGrasse Tyson, um astrofísico de renome, oferece perspectivas fascinantes sobre buracos de minhoca e buracos negros, sugerindo que estes poderiam funcionar como portais para outros universos. Em um vídeo viralizado no YouTube em 2015, Tyson desvenda a física desses fenômenos enigmáticos. Ele discorre sobre como os buracos de minhoca, considerados estruturas hipotéticas, poderiam teoricamente ligar 2 pontos distantes no espaço-tempo, servindo como atalhos ou pontes entre diversas áreas do cosmos. Apesar de serem meramente especulativos e baseados em teorias, os buracos de minhoca têm capturado a imaginação de muitos cientistas, alimentando debates e estudos contínuos sobre suas possíveis implicações e existência. Neil deGrasse Tyson discute a ideia de que os buracos negros, regiões do espaço com gravidade extremamente forte, podem teoricamente atuar como portais para outros universos. Segundo ele, se um buraco de minhoca existisse dentro de um buraco negro, isso revolucionaria completamente nossa compreensão do espaço, sugerindo a possibilidade de viagens interestelares e acesso a outras galáxias. Isso implicaria que os buracos negros possuem não apenas forças gravitacionais imensas, mas também a capacidade de sustentar e facilitar um buraco de minhoca.